Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Andresa de Ciências da Escola Centro Educacional Neuza Ferreira. Nós vamos começar nossa aula de Ciências hoje falando sobre rochas. Lembrando que nas aulas passadas nós estudamos as estruturas da Terra, ou seja, crosta terrestre, manto e núcleo. Nós estudamos cada uma dessas estruturas separadamente e ficou bem legal. Mas agora a gente vai entrar na parte falando de rochas. E o que são rochas? Rochas são conjuntos de minerais unidos entre si. Ou seja, quando você tem um aglomerado de minerais, eles vão dar origem às rochas, certo? Nós temos três tipos de rochas diferentes. As rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Cada uma delas é formada de formas diferentes, ou seja, por isso recebem nomes diferentes. A gente vai aprender que as rochas magmáticas elas são formadas pela solidificação do magma. Ou seja, quando esse magma resfria, ele se solidifica e dará origem à rocha magmática. As rochas magmáticas elas podem ser formadas de duas formas, que a gente chama de forma intrusiva e extrusiva. A forma intrusiva é quando você tem uma atividade vulcânica e ao invés do magma ser expelido para fora, ele fica preso, ele fica retido na crosta terrestre. Então ele se solidifica de forma mais lenta, dando origem a uma rocha chamada granito. Então vamos lá, nas rochas magmáticas, que são formadas pelo resfriamento do magma, ou seja, solidificação do magma, nós podemos formar essa rocha magmática de duas formas, ou a gente chama de forma extrusiva ou intrusiva. Se lá o magma não for expelido, ele fica retido na crosta terrestre, ou seja, ele vai se solidificar de forma mais lenta, chamamos esse processo de intrusiva, ele vai dar origem a uma rocha denominada granito. Se esse magma lá na atividade vulcânica for expelido para fora, ele se solidifica de forma mais rápida, dando origem a outro tipo de rocha, chamada basalto. E aí nós temos dois exemplos de rocha magmática, o granito e o basalto. São formados de formas diferentes, mas todos têm origem do magma, ok? A segunda forma que nós vamos estudar são as rochas sedimentares. Sedimentares já faz a gente lembrar de quê? Sedimentos, ou seja, são rochas formadas por sedimentos. Certo? Como isso acontece? Vamos supor que nós tenhamos uma rocha magmática e ela está exposta. Quando ela está exposta, na superfície dela pode receber vários processos de erosão, intempéries como chuva e vento. Então vamos lá, nós temos uma rocha. Choveu, vai ocorrendo o desgaste dessa rocha, a superfície da rocha vai se desgastando e pequenos sedimentos dela vão sendo fixados em outro lugar e eles vão acabando fazendo sedimentação entre eles, ou seja, o desgaste de uma rocha origina um outro tipo de rocha. Que rocha é esse? As rochas sedimentares. Então, como são formadas as rochas sedimentares? Através de sedimentos de outras rochas. Tanto que é bem comum nas rochas sedimentares a gente conseguir enxergar as camadas, porque ela foi sendo formada como? Formou uma camada, sedimentou. Outro desgaste, mais desgaste por causa das intempéries, processos de erosão, chegou ali mais sedimentos. Então você vai compactando sedimentos e formando as rochas sedimentares. Por último, nós vamos falar sobre as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas podem ser formadas através das rochas sedimentares ou das rochas magmáticas. Se as rochas sedimentares passarem por alta pressão e temperatura, aconteceu um processo ali onde ela foi exposta a muita pressão e muita temperatura, ela pode dar origem a uma rocha metamórfica. Se as rochas magmáticas também passarem pelo processo de alta pressão e alta temperatura, também poderá dar origem a uma rocha metamórfica. Ou seja, as rochas elas podem ser formadas através de uma para outra. Por exemplo, uma rocha magmática ela pode dar origem a uma rocha sedimentar e uma rocha metamórfica. A rocha sedimentar ela pode ser formada tanto pela rocha metamórfica quanto pela rocha magmática. Mas nenhum dos tipos da rocha metamórfica e sedimentar pode originar uma rocha magmática, já que ela precisa ser formada lá pela solidificação do magma, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente ficar claro o que a gente está estudando. Então vamos lá, me acompanha aqui. Nós estamos falando de rochas. Rochas são conjuntos de minerais unidos entre si, ok? Então vamos lá, nós temos três tipos de rochas: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas.
As rochas magmáticas são formadas através da solidificação do magma, ou seja, o resfriamento do magma. Ele pode acontecer de duas formas, que a gente chama de intrusiva e extrusiva. Se esse magma não for expelido, ficar retido lá na crosta terrestre, ele vai se solidificar de forma mais lenta, dando origem ao granito. Se por acaso esse magma for expelido para fora da crosta terrestre, ele se solidifica de forma mais rápida e vai dar origem ao basalto. Agora, quando nós falamos de rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos, ou seja, por compactação de outras rochas. Se uma rocha magmática se desgasta e com o tempo ali vai formando sedimentos dessa rocha, vai dar origem à rocha sedimentar. Se as rochas metamórficas também sofrerem desgaste, esses pedaços da rocha vão se desgastando, vai dar origem também a quem? Rocha sedimentar. As rochas metamórficas são formadas através dos processos que envolvem as rochas magmáticas ou sedimentares. Se por um acaso as rochas magmáticas passarem pelo processo de alta pressão e temperatura, pode originar quem? Rochas metamórficas. Se as rochas sedimentares passam por processos de alta pressão e temperatura, pode originar quem? Rochas metamórficas. Então, as rochas sedimentares, elas podem ser formadas a partir de rochas magmáticas ou metamórficas. As rochas metamórficas podem ser formadas a partir de rochas sedimentares ou magmáticas, mas nenhuma das duas pode originar rocha magmática, já que para ela ser formada, ela precisa que tenha magma, já que ela é formada através da solidificação do magma, ok? Então vamos lá, como a gente falou, 3 tipos de rocha: sedimentar, magmáticas e metamórficas. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos de outras rochas. As rochas metamórficas são formadas através do processo de transformação que envolve pressão, alta pressão e temperatura das rochas magmáticas e sedimentares. E as rochas magmáticas são formadas a partir do processo de solidificação do magma. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente esclarece todas as dúvidas, ok? Lembrando que esse conteúdo está no capítulo de vocês do módulo 1. É só vocês estudarem, acompanharem as aulas, fazerem as anotações, que vocês vão ficar fera. Ok, pessoal? Um beijo para vocês e se cuidem!